Para fazer desse o ano da sua aprovação, é importante você estar confortável com o processo de leitura, conseguir utilizá-la de maneira efetiva e de maneira rápida para ti, porque isso vai poder te gerar um super diferencial. Por quê? Primeiro, porque na hora da prova você vai ter uma prova escrita, você vai ter que ler, interpretar aquele conteúdo e tudo mais, não vai aparecer uma videoaula na hora da prova. E segundo, quando a gente entrevista aprovados em concursos bons, em concursos de ponta, a leitura esmagadoramente é a ferramenta que mais aparece, quer seja principalmente por doutrina, por lei seca como complemento e outros normativos, e também como PDF para alguns deles, mas isso sobressai frente à videoaula ou frente a algumas outras ferramentas passivas. Hoje eu vou te mostrar como que você vai poder otimizar o seu processo de leitura, fazendo com que ela fique mais rápida e mais útil para gerar a sua aprovação. Opa, Vitor Ribeiro do Estratégia de Aprovação e do Movimento Fúria Fila. O sistema que eu vou te passar agora já garantiu a aprovação de mais de 1.044 candidatos dentro das vagas. E esse canal, ele tá aqui para te ajudar nisso. Se você não está inscrito no canal, faça a sua inscrição. Toda semana a gente posta vídeos com algumas técnicas e estratégias para otimizar o seu processo de estudo. E depois de eu ter entrevistado 100 dos meus primeiros aprovados, todos eles repetiram que a ferramenta principal que eles usavam para aprender não era cursinho presencial, não era pacote de videoaulas, na verdade nem era PDF dos PDFs que a gente tem hoje, mas sobretudo era o processo de leitura. Quando você domina a leitura, qualquer instante você pode avançar no seu estudo. Se você tem 15 minutos disponíveis e você tem o domínio da ferramenta da leitura, você consegue fazer isso. Entretanto, a maioria das pessoas acaba não gostando tanto ou não escolhendo tanto usar esse tipo de ferramenta ou fica mais ou menos desconfortável. Isso era um ponto forte para mim quando eu estava na minha reta final para o TCU. Eu dominava várias técnicas diferentes de leitura, leitura holística, leitura sintópica, a leitura analítica, a leitura dinâmica, e só de você pensar como assim existe mais do que um tipo de leitura, já demonstra um desafio nosso. A maioria de nós, a gente só teve um treino formal sobre como ler quando a gente tinha 5 anos, 6 anos, durante a nossa alfabetização. Desde então, não tivemos qualquer aula sobre como otimizar esse processo de leitura, o que fazer na nossa cabeça, o que fazer com as nossas anotações, e foi isso que eu pesquisei durante anos e anos da minha vida, que eu ensino para o pessoal, que gerou esses aprovados, e a partir de agora eu começo a colocar para você. A primeira coisa-chave a respeito de leitura diz respeito ao vocabulário do assunto. A maioria dos aprovados tem alguma experiência extra com aquele tipo de conteúdo que eles estão vendo, quer seja se graduaram naquele assunto, tiveram trabalho, tiveram estágio, tinham um interesse grande naquela ferramenta, e quase tudo que a gente tem interesse, nós temos também uma boa ferramenta ou um bom sistema de aprendizagem por leitura. Eu tenho aqui no meu cantinho de visão, tem uma estante ali, é uma estante inteira, não apenas de livros de coaching, não apenas de livros de neurosemântica dentro da área de coaching, mas uma estante inteira só de livros de um autor só. Quando a gente quer se aprofundar dentro do conhecimento, nós vamos usar, sobretudo, a leitura. E uma coisa interessante é, o que quer que hoje você ouse sonhar na sua vida, qualquer que seja a ambição, qualquer que seja o desafio que você está passando, alguém já passou uma vida inteira pesquisando sobre como solucioná-lo e já registrou isso dentro de um livro que está disponível para você. Quando a gente fala sobre leitura, a primeira coisa-chave para conseguirmos otimizar a nossa velocidade de leitura diz respeito ao domínio do vocabulário daquele conhecimento ou daquela ciência. Concorda comigo que é muito mais tranquilo você ler um livro que conta uma história de ficção, do que de repente ler um livro técnico? Você vai começar a pensar, não, é porque tem um conteúdo muito mais denso, mas o ponto mais chave é, você domina o vocabulário quando você está lendo um determinado tipo de livro que vai contar uma história, uma ficção, algo que esteja acontecendo com uma pessoa, você domina aquele vocabulário, então a leitura toda ela continua sendo fluida, você consegue acompanhar cada um dos passos. Entretanto, ao aplicar isso dentro de matérias mais complexas, quer sejam direitos, matérias sociais, matérias exatas, essas disciplinas são recheadas de termos e vocabulários que você não é capaz de utilizar no dia normal. Dizem que 80% do saber um novo conhecimento, saber uma nova disciplina, diz respeito simplesmente a você entender o vocabulário delas. Quando você domina esse vocabulário, a quantidade de termos desconhecidos, fica muito mais fácil. A gente vai ler uma lei 8.112, por exemplo, mais desafiante do que você interpretar e compreender ou memorizar todas as regras, diz respeito a você saber simplesmente o que são aqueles
aqueles termos. O que é posse? O que é readaptação? O que vai ser reintegração? Se a gente muda de disciplina e vai para o português, o que é um complemento nominal? O que é uma regência nominal? O que são tempos verbais? Cada coisa dessa tem a ver com vocabulários que nós não usamos no nosso dia a dia. Entretanto, quando você vai assistir a uma videoaula, por exemplo, você consegue apertar um play e ficar presente lá durante horas e horas sem necessariamente compreender. Você consegue ir para uma aula presencial e ficar horas e horas sem necessariamente compreender. Quando você vai na leitura, se você passa 2 minutos, 5 minutos sem compreender aquilo, você trava, você para, você diz algo errado não está certo. E isso te dá a falsa percepção de que a ferramenta da leitura não funciona tão bem ou não funciona tão rápido contigo, quando na verdade ela vai te dar um feedback muito rápido de que as coisas não estão funcionando e que você precisa mudar. Que se você não estivesse usando a ferramenta da leitura para isso, poderia passar horas e horas e horas sem perceber que não estava compreendendo. A primeira coisa-chave vai ser, você vai mapear qual é o vocabulário exigente naquilo. Se você vai estudar exata, você vai estudar raciocínio lógico, quase metade do esforço é você entender quais são as fórmulas e qual é o nome de cada uma daquelas coisas. O que é uma inferência, o que é um arranjo, o que é uma combinação, o que significa cada uma daquelas coisas. E ao entender esse vocabulário, isso por si só já avança demais a sua velocidade de leitura daquele próprio tema. Você pode ir fazendo um glossário daquela disciplina, não são tantas palavras assim, cada disciplina vai ter umas 80, 100 palavras que são muito únicas e exclusivas e são usadas repetidamente. Mas se você entende o vocabulário, você consegue ler e compreender mais rápido. A segunda coisa chave do processo de leitura é a sua concentração. Nós conseguimos em ferramentas passivas, videoaula, cursinho presencial, audioaula, simplesmente estarmos presentes e a nossa cabeça está em outro lugar. Se você estiver só transcrevendo, você consegue estar presente e a sua cabeça está em outro lugar, você ainda fazendo algumas atividades passivas. Entretanto, no momento da leitura, toda a sua velocidade de compreensão, ela é diretamente proporcional à sua habilidade de se concentrar naquele momento, naquele tema, naquilo que você está fazendo. E a nossa concentração, ela vai variar com alguns pontos. O primeiro deles é o foco. Nós não vamos ler material de estudo para chegar até o final. Isso não é um livro de ficção. Nós vamos ler cada material de estudo para atingir um objetivo específico. Você não vai ler para chegar até o final. Da mesma forma que você não lê um verbete no dicionário para chegar até o final. Dentro de um livro técnico, você tem que começar a ler com um objetivo específico. E se você acompanha os meus outros vídeos, você vê que a primeira coisa-chave é você ter o edital guia. Você vai ler aquele item do edital. Você quer, ao final dessa sessão de estudo, entender aquele item do edital. De repente, você tem as 3 perguntas, o QSF, mais um exemplo, e isso você vai implementar. Então, você vai fazer o teu estudo para tentar identificar aquele ponto. Esse foco já ajuda direto na concentração e, por si só, já aumenta demais a sua velocidade de leitura, a tua velocidade de compreensão. Segunda coisa sobre foco, existem várias técnicas que vão poder te permanecer, fazer com que você passe mais tempos, mais minutos, mais horas focados naquele conteúdo que você precisa. Existe uma série de vídeos aqui no canal que falam sobre como você otimizar a concentração. O terceiro ponto-chave é importante você conhecer a estrutura de um texto. Num texto, o autor ele fala da coisa. Digamos que seja um tema qualquer. Ele vai falar da coisa. Ele vai passar muito tempo fazendo contexto ou ambientando a coisa. Ele vai depois explicar a coisa. Aí ele vai exemplificar a coisa. Depois ele pode falar sobre a exceção da coisa. E aí ele fala da aplicação. Aí ele fala da estrutura, mas aí ele explica a estrutura. Depois ele exemplifica a estrutura. Ele vai falar de exceções e tudo mais. Nem tudo que está dentro do texto tem um nível de relevância de 100%. Muito de um texto, ele tem apenas o contexto necessário para você conseguir compreender a coisa. Você vai ler tudo, mas ao conseguir diferenciar o que o autor está fazendo nesse instante, ele está conceituando informações novas ou ele está só contextualizando? Ele está falando da definição ou ele está exemplificando um rol entre vários exemplos? E esses exemplos, eles são taxativos, eu preciso saber todos, ou é só para me ajudar a compreender melhor? Várias vezes o autor, numa modalidade escrita, ele vai explicar o conteúdo de uma vez,
Aí ele explica numa outra vez, de uma maneira diferente, aí ele dá um outro exemplo, aí ele faz uma analogia e que se você já domina a ferramenta da leitura, você vai dizer, já entendi, posso acelerar esse processo todo para chegar até o próximo nível. Nem todas as letras que existem dentro de um livro carregam toda a parte semântica importante daquilo que você precisa. Com essas três partes, nós chegamos para o quarto. Nossa velocidade de leitura depende da nossa velocidade de processamento interno daquelas informações. Quando a gente pensa numa pessoa que é inteligente ou uma pessoa que tem raciocínio rápido, o que essa pessoa tem? Uma velocidade interna de processamento rápido. E se você nunca acostumou sua cabeça a funcionar dessa maneira, ela não vai aparecer do nada. Então, uma coisa simples para acelerar uma velocidade como essa, e é uma das técnicas de leitura dinâmica, em geral, se você simplesmente tentar ler um pouco mais rápido, se você acelerar um pouquinho, você vai estar mais atento. Um vídeo, por exemplo, como esse, normalmente se você assisti-lo um pouco mais acelerado, 25%, 50%, por exemplo, você vai estar mais atento no conteúdo. Por quê? Como são mais informações, você tem menos chance de tirar aquelas coisas da cabeça e poder estar mais focado no conteúdo daquilo que você tem que falar, naquilo que você precisa aprender naquele instante. Ao acelerar isso, você pode começar a treinar e condicionar. Por exemplo, um pouquinho antes de eu vir aqui, eu fui dentro do meu curso de leitura dinâmica, eu fui olhar e repassar e eu reassisti ele inteiro numa velocidade de 3,5 vezes. Então a minha cabeça nesse momento, eu tanto revisei todas as coisas, como foi do... Ela foi se acostumando a isso. E uma coisa incrível, o nosso cérebro ele consegue se adaptar a qualquer situação que a gente jogue. O princípio mais fundamental de leitura dinâmica é nós vamos fazer treinos de velocidade a 3 vezes a velocidade que nós queremos ter para confortavelmente conseguirmos ler numa velocidade que seja mais útil. Como referência, eu chegava no meu processo de revisão a fazer uma revisão dentro de uma velocidade de leitura de cerca de 900 palavras por minuto. Enquanto boa parte dos concurseiros com conteúdo técnico vai ter uma velocidade na casa de 150, 180 palavras por minuto. No tempo que eles fariam uma revisão, isso é, se fizessem, eu conseguia fazer 5 revisões mais ativas também com essa mesma ideia. Nossa velocidade de processamento, ela vai variar e vai ser proporcional a isso. E deixa eu dizer uma coisa mágica, seu cérebro consegue se adaptar, seu cérebro consegue se adaptar. O fato de que hoje você não consegue fazer uma leitura tão rápida ou tão confortável e você pode escolher umas fontes mais passivas para um professor segurar na sua mão e te levar até lá, esse fato por si só, ele não significa que o seu cérebro não consiga aprender. A coisa mais mágica que nós temos é nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para se melhorar e o teu cérebro é capaz de aprender isso conforme você trabalha e treina especificamente para acelerar sua velocidade de compreensão. O quinto ponto para melhorar a sua leitura, sua velocidade de leitura, é a correção dos vícios de leitura. Nós fomos aprender a ler quando a gente tinha 5 anos, 4 anos, 6 anos. E para facilitar o nosso processo de aprendizagem, nós aprendemos com alguns vícios. A forma que aqui no Brasil é ensinada, a forma que nos Estados Unidos é ensinado, por exemplo, é a leitura silábica. Nós lemos e processamos sílaba por sílaba para fazer uma palavra, para juntar palavras, para aí sim fazermos uma ideia. O desafio disso é que, primeiro, a língua portuguesa tem muitas sílabas. Se a gente compara a velocidade média de um americano versus um brasileiro, o americano ele lê cerca de 20%, 25% mais rápido do que o brasileiro. Por quê? Porque a língua inglesa são menos letras, são menos sílabas e fica mais fácil numa leitura silábica ler assim. Se a gente compara com um alemão que já tem um processo de alfabetização que não foi o fonético de verbalizar cada uma das sílabas, ele já tem uma velocidade maior ainda. Quando a gente pega as línguas que tem um ideograma, tem um símbolo que representa uma palavra, não é uma sequência desse tamanho de letras, mas vai ser um símbolozinho desse tamanho e já é acostumado a ver o símbolo de uma vez e transformar numa ideia, a gente já vê velocidade de processamento na casa de 350 palavras por minuto e é o mesmo cérebro. Só que o jeito da alfabetização, aqui no Brasil, para a nossa língua, simplesmente é aquele que é mais fácil para garantir que todo mundo na sala consiga aprender a ler. É um método similar usado em todos os países latinos, é similar aos Estados Unidos, similar na Inglaterra, mas a gente acostumou a ler os fonemas. Quando a gente começa a se acostumar a ver palavras, isso sim gera uma mágica. Por exemplo, não para, mas tenta ler isso aqui em voz alta. Prepara, vai!
Olha só que mágico! É impossível você fazer isso se você estivesse tentando ler sílaba por sílaba. É impossível você conseguir ver isso lendo devagar. Quando você acelera um pouco o processo e vai eliminando os vícios, o vício da subvocalização, o vício da regressão, o vício de se preocupar com cada uma das palavras ao invés de pegar a imagem, quando você acrescenta a concentração e tem um domínio sobre um tipo de assunto que você tenha um melhor vocabulário, cada coisa dessa torna absolutamente possível para você estudar para concurso numa base não apenas de 150, mas na casa de 350, 400, 450 palavras por minuto. Eu lembro de uma veterana que ela estudava e aplicava a leitura dinâmica na revisão da Constituição. E ela chegava a ler a Constituição inteira em cerca de 1h30. Ela aprendia aquilo? Não, ela não aprendia. Ela já tinha feito as sessões de estudos mais rápido do que a maioria das pessoas. Por óbvio, ela foi aprovada. Mas ao utilizar isso daqui, o que a maioria dos seus concorrentes sequer vão ler a Constituição uma vez, ela conseguia fazer isso em 1h30. Ao corrigir cada um desses 5 pontos-chave, você tem uma chance grande de otimizar sua velocidade de compreensão. Com isso, você matar mais rapidamente os itens do seu edital, se lembrar mais deles, conseguir revisar muito mais e estar muito mais pronto e tranquilo para fazer a sua prova. E se você quiser otimizar sua velocidade de leitura, eu vou conduzir um workshop, uma imersão para pessoas que estão comprometidas em fazer deste o ano da sua aprovação. Você dá uma olhada aqui na descrição ou olha no primeiro comentário e vem comigo participar dessa maratona que eu vou conduzir. Ele é um programa que faz parte de um programa meu de mais de R$1.000. Se você conseguir participar ao vivo, ele vai ser de graça para você. Então bora fazer desse o ano da sua aprovação, aprenda a ler melhor, mergulhe nesse conteúdo e vem comigo para essa maratona. A Rocha nos Estudos, deixa um comentário dizendo qual é até hoje a sua experiência de leitura, o quão fácil ou quão complicado é isso para você, e a Rocha nos Estudos, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!